Então, boa tarde a todos. Eu vou tentar falar em português mais doce, mais perto do Brasil, mas tentem acompanhar. Eu sou geólogo, sou professor também na Universidade do Porto. Já é a terceira vez que sou aqui palestrante. Parabenizar o professor Rossandro por estas organizações excelentes e a oportunidade que dão para saber mais sobre o território. Eu pertenço à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e vou falar de alguns resultados aqui da Europa. Mas eu costumo sempre começar por aqui. Porque realmente se fosse um cientista anglo-saxónico, tenho a certeza que toda a gente sabia, mas é um luso-brasileiro e então, infelizmente, vocês conhecem mais como estadista, né? Como o pai, um dos patriarcas da independência, mas ele realmente foi um cientista importante e ainda por cima está ligado à descoberta do lítio. Porque ele nasceu na zona de Santos, mas depois foi fazer a universidade na única que havia no Reino, na altura, que era em Coimbra, e depois fez aquilo que se chama o doutorado, né, o pós-doutorado no norte da Europa. E ele, numa das visitas que fez, esta é uma foto que eu tirei na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, que é a visita dele na zona de Copenhaga, de Copenhaga para a Noruega, em 1798, e ele em 1800 vai fazer uma viagem para a Suécia, e nessa altura, muito perto de Estocolmo, há umas minas do Tô, onde ele vai descobrir a petalita. E é a petalita que vai dar a amostra que, passado cerca de 18 anos, a Fersen, que era um químico sueco, descobre dentro da petalita o lítio. Bem, portanto, nós estamos relacionados com o lítio há muitos anos. Então, a Europa começou a dar conta que estava com uma situação de precisar de mudar o chip da zona dos, vamos dizer, petróleo, gás, etc., para pôr no coração da sua economia o lítio e também as terras raras. Eu hoje vou falar mais sobre este esforço, que aquilo que chama é um regulamento, foi criado um regulamento em 25 das matérias-primas críticas na Europa, com um grande esforço. Vocês podem pensar que não, mas este valor de 10% de obter em 5 anos, quando partimos de 5% em 25, para chegar a 10% da exploração ou de mineração dentro da Europa ser 10%, é um esforço brutal em 5 anos. O processamento também passar para 40%, ou seja, importar minério e fazer a metalurgia dentro da Europa. Este valor de 15% da reciclagem já mudou, neste momento é 25%, é um esforço enorme e, claro, não tentar ficar dependente, como acontece neste momento relativamente a algumas regiões, por exemplo, o petróleo, de não ficar completamente dependente de uma região, máximo 65%. Aqui é um dos meios de chamar a atenção para as matérias-primas críticas. Foram formados os projetos estratégicos. Estes projetos estratégicos não financiam, mas dão uma prioridade no acesso a tudo o que é, digamos, informação que é preciso aprovar por parte dos Estados. E como veem, a prioridade na área do lítio é bastante grande, porque vai haver uns aprovados em 26, mas dos 25, dos 47 aprovados, 25% são de lítio. Vejam, desde a extração até ao processamento ou até à reciclagem, para verem a importância do lítio dentro de tudo, não é? Vocês veem aqui, desde terras raras até tungstênio, cobalto, recebe 25% de interesse. E aqui é um mapa antigo, mas que serve para ilustrar aqui uma certa, digamos, distribuição muito grande que existe na Europa de vários projetos. Vou falar em destaque depois da Finlândia, que é a Keliber, que realmente entrou em produção já. Ali na Ibéria vem também uma grande concentração de exemplos. Todos estes são pegmatitos, mas há também uma zona central ali, no maciço central francês, que é Imeris, que é lepidolite, não em pegmatitos, em granito, e também na zona da Cornualha, em Inglaterra. E ainda, mas que infelizmente para a Sérvia não deu certo, a Rio Tinto tinha um vulcano sedimentar, mais sedimentar, de lítio, mas que não arrancou por razões sociais.
E este valor é o que está publicado até o momento, ainda é verdade até o ano 25, mas vai deixar de ser verdade porque o lítio era produzido em Portugal para a indústria cerâmica, 1%, mas neste momento realmente vai passar a ser ultrapassado pela Finlândia por já estar em produção no ano 26. E a Finlândia realmente avançou, é uma empresa sul-africana que está a operar na Finlândia, que começou por fazer um projeto que eu acho que é bastante interessante, porque os filões são subaflorantes e, portanto, são em exploração a céu aberto, mas depois eles verticalizam e toda esta zona verde que está aqui já é exploração subterrânea. Portanto, é uma exploração híbrida. Começa por ser a céu aberto e depois passa a subterrâneo. E cá está a primeira explosão, feita em fevereiro deste ano, e, como vocês veem, em abril já está em grande avanço, até porque tem uma metalurgia associada, não a cerca de 50 km na costa, eles fizeram uma metalurgia que já está também em produção e precisa de ser alimentada pela mina. Portanto, a Finlândia vai ter pelo menos os dois processos de mineração e de metalurgia. Aqui falar um pouco dos projetos, para depois falar um pouco mais do projeto em que eu estive a participar. O Relief é mais sobre o aproveitamento de pilhas de rejeito de mineração antiga, da cerâmica, etc. Depois, o Exceed, sim, é muito parecido com os minérios daqui, porque ele trabalha com o spodumânio da Finlândia e de Portugal, mas principalmente para aquilo que é bastante importante nos dias de hoje, tentar ter o resíduo zero na mineração, pelo menos no que diz respeito ao minério. Então há muitos subprodutos na área da cerâmica, para a indústria cerâmica e do vidro, que estão a ser estudados de modo a não haver praticamente, e claro, aqui ainda mais, lá também tem interesse o nióbio, o tântalo, o tungstênio, e mais aqui terá interesse do que lá. Portanto, é sempre útil estar atento a isso. E este Lithium for Life é muito recente para minérios alternativos, digamos assim, como a petalita e outros que são pouco conhecidos e que estão a tentar ser aproveitados, uma vez que também existem em grande quantidade na Europa. Pronto, e como sou geólogo, um pouco de geologia, não muito profunda, mas nós estamos aqui a ver o maciço hercínico na Europa, que vai desde a Boémia, a República Checa, a Alemanha, depois temos ali no canto, o apontador está um pouco fraco, então, ali a Cornualha, na Inglaterra, mas como concordarão, este tipo de granito, que é o granito rico em fósforo, do tipo S, é muito abundante na zona da Ibéria, e por isso é que nós temos tantos depósitos lá. Eu vou falar de alguns, nomeadamente no norte de Portugal, onde existe o maior potencial, já que é muito rico em spodumânio, e existem algumas empresas que já estão muito avançadas na fase de, digamos, aqui chamam exploração, prospecção, que é a Savana, que está numa altura de viabilidade do depósito, tem cerca de 30 milhões. A AMG tem um projeto em consórcio com uma empresa portuguesa. Estes dois são para spodumânio e este é um terceiro da Luso Recursos, que era uma empresa australiana, que depois passou para a Luso Recursos e é de petalita. É só para terem ideia como o depósito do tal que a AMG está a trabalhar em consórcio, quando ele foi sondado, foi pensado para a cerâmica, que foi no ano 95 do século passado, e ele agora foi explorado já para a cerâmica à superfície, mas preserva uma grande importância em profundidade e que poderá ter alguma viabilidade, é isso que está a ser estudado na região. A savana é uma situação também, vamos dizer assim, um filão subaflorante, bastante espesso e, portanto, com algum interesse para céu aberto, mas eu tenho dito que para haver aceitação social, muitas vezes é preciso pensar que, por exemplo, um filão subvertical como este, com alto teor, é melhor pensar em fazer mineração subterrânea e não fazer um céu aberto tão grande como está a ser proposto de maneira. Entretanto, as reservas foram atualizadas para cerca de 32 milhões por causa das sondagens geotécnicas que encontraram muito mais corpo pegmatítico que estava previsto. Isto é só muito rápido, só para verem. A zona já era minerada por, bem, do tempo dos romanos para o estanho,
Depois, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, juntamente com o wolframio, por vezes, mas os filões de spodumânio não são assim. Estes são os de petalita, estes bem visíveis e bem frescos são os de spodumânio. E eu aqui só queria dizer que nós temos lá realmente, digamos, felicidade de que aqui não existe, que é de ter uma exposição geológica muito grande. Os nossos solos têm 10, 20, 30 centímetros, 1 metro no máximo, enquanto que aqui o intemperismo esconde muito da geologia. E então tem que se arranjar formas de contornar isso. De qualquer maneira, eu queria chamar a atenção que realmente o controle dos pegmatites, a sua instalação, tem muito a ver com a estrutural. Isto são corredores de cisalhamento que criaram espaço para a instalação dos pegmatites na zona do Romano. Isto são filões de petalite. Mas não podemos olhar só para as zonas de cisalhamento onde se cria espaço para o pegmatite. Alguns dos filões são afetados por cisalhamentos a posteriori e isso muda a mineralogia total do depósito. Pode o tornar mais interessante ou menos interessante, dependendo se, por exemplo, a petalita pode passar a espodumena e é mais interessante, mas pode acontecer a diminuição do tamanho do cristal submilimétrico, que é menos bom, não é? Pronto, e o tal projeto que, de alguma maneira, também ajuda a eu estar aqui, é um em que nós começamos por estudar via satélite. A Universidade do Porto foi responsável pelos estudos por satélite. Vejam, há métodos geofísicos por helicóptero, por drone. É claro que tudo tem que ser validado, porque os equipamentos já falaram hoje aqui o Pedro, no LIBS portátil, no fluorescência de raio-x. Mas algo que é bastante interessante é que tanto nos metacimentos ou anfibolitos encaixantes do pegmatite, como nos granitos encaixantes, que aqui não se tem falado tanto, mas há exemplos assim, existe uma auréola. Essa auréola às vezes atinge alguns metros e, claro, eu vou tentar mostrar aqui os resultados. Tudo isto é aberto. Se vocês quiserem ter acesso a estes resultados, podem facilmente encontrar estes trabalhos. E depois criamos uma página onde cada área, nós estudamos à escala da província e existe vários responsáveis que vocês podem encontrar para cada. E o tal artigo em que explicamos que realmente os halos de digamos, à volta de pegmatites nos metasedimentos, dos anfibolitos, podem realmente ser uma ótima ferramenta de prospecção para encontrar os pegmatites em si. Outra forma é usar a radiometria. Nós tivemos a utilização em radiometria por helicóptero, mas estamos agora com um drone que faz estas medições. Estas, por acaso, até foram feitas no solo e vocês veem aqui uma reação, principalmente na razão tório e urânio, muito negativa nas áreas dos pegmatites. É necessário estudar caso a caso. E eu, como estou na zona de Salinas, eu comecei por vir para Salinas já no ano 2017, 2018, eu trabalhei com a CPRM, que agora se chama SGB, não é? E então nós começamos a fazer aqui visitas, eu só para acompanhar, só para aprender aqui um pouco sobre a geologia regional. E na altura, só para dar um contexto, nós fizemos um estudo em 2019, em que o primeiro autor até é um estudante de doutoramento brasileiro que temos lá, que é o Douglas Santos, e que, só para terem ideia, nós conseguimos, através dos métodos tradicionais de satélite, usando o Sentinel e o Landsat, encontrar na zona que eu penso, portanto, esta é a mina de Zoé, que é muito perto da estrada de Salinas, que aqui está, e a zona 2 é a zona que eu penso que estará na área da PLS. Ela foi detectada no estudo na altura. É claro que a situação que acontece é como vocês veem aqui. Talvez este esteja melhor. A mina de Zoé parece com esta zona mais amarelada. Há aqui uma zona também amarelada, na zona da PLS. Mas também há muitos amarelos. E para combater esta grande quantidade de falsos positivos, nós criamos uma empresa, uma startup dentro da universidade que se chama Spotmine.
vocês podem consultar na spotmine.com, no qual, através de aplicação de vários métodos, sem querer ocupar o tempo, eu penso que está a acabar, só queria chamar a atenção. O lítio, neste momento, é muito útil, nós sabemos, para a transição energética, é essencial mesmo, não vale a pena fugir. Nós também devemos pensar no futuro, e eu acho que muitos já sabem, mas o lítio é utilizado, não pode ser reciclado depois de ser utilizado naquilo que será o futuro da energia. Penso que vocês já devem saber que existe este projeto mundial, chama-se ITER, ele está em França, mas é, digamos que, alimentado financeiramente pelo Japão, pela China, pela Rússia, por vários países, os Estados Unidos, o Brasil, etc. Estão a fazer o equipamento lá na França, que vai estar pronto em 2050 e, portanto, como vocês podem ver, vai ser preciso cerca de 10 mil reatores ao longo do mundo, não é? Depois, quando estiver a funcionar a tecnologia, gastará por ano cerca de 5 mil toneladas, mas é só do lítio isótopo 6, que é só 7% do lítio que nós temos na natureza, e, portanto, este não vai poder ser reciclado, este, depois de gasto, vai se transformar noutros materiais que não podem ser reciclados. Mas eu penso sempre que, e aqui já estou a falar do caso de Portugal, mesmo que o lítio não venha a ser utilizado agora, por causa dos problemas sociais que estão, por vezes, a afetar, em que as pessoas querem consumir lítio, mas não querem que se explore o lítio, querem que se explore em África, lá bem longe deles, eu sei que ele vai ser útil para a sociedade portuguesa e europeia, porque eu acredito que a tecnologia vai vencer e que os humanos vão utilizar este tipo de energia. E nessa altura, o lítio explorado agora vai ser reciclado e vai ser reutilizado, e o que vai ser preciso também vai ser tirado na altura dos sítios onde não tenha sido explorado. E era isso. Obrigado